Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. É mais um encontro da nossa sala de aula virtual, onde nós paramos um pouquinho para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Tenho certeza que você tem sido edificado através da palavra, tá bom? Antes de nós começarmos, como eu sempre faço, é de suma importância que você aí tenha o teu módulo em mãos, tá bom? Pega a tua Bíblia, pega o teu módulo. Afinal de contas, nós estamos estudando a palavra de Deus, tá bom? Então, antes de nós darmos início, vamos falar com Deus, vamos fazer uma oração. Se você pode, para tudo agora que você está fazendo, tá bom? Vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos clamar para que o Senhor nos dê um momento aí de comunhão, um momento aí de aprendizado, onde o nome dele seja glorificado, tá bom? Vamos orar? Pai, neste momento eu rogo a tua bênção, a tua graça. Pai, eu rogo também a tua misericórdia. Venho pedir, ó Deus, que de maneira especial e sobrenatural o Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa nos visitar. Pai, que o teu nome seja glorificado sobre a vida de cada um dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, sela comigo isso aí. Então, bora trabalhar porque a gente tem bastante coisa, tá bom? Lembrando que nós estamos estudando o nosso módulo pneumagiologia ou paracletologia, se você assim preferir, pneumatologia também. Primeira aula nós falamos bastante sobre a definição dos termos, tá bom? Hoje é a nossa terceira aula desse módulo. Nós temos bastante coisa para tratar, coisas que também são edificantes e vale muito a pena, tá bom? Então, não desliga, não para essa aula. Se você precisar dar uma pausada, pausa, faz o que tem que fazer e volta correndo para aprender a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, seguindo aqui na lição de número 5, isso mesmo, você que tem o teu módulo. Hoje nós vamos falar dos tipos e símbolos do Espírito Santo. Nós vamos trabalhar aí dentro do contexto bíblico, né? Alguns símbolos na qual são aplicados à pessoa do Espírito Santo. É interessante que tem uma frase muito legal, né? Alguém certa feita usou essa seguinte expressão: o ensino adequado torna os ouvidos dos homens em olhos. Olha que interessante isso. O ensino adequado torna os ouvidos dos homens em olhos. Ou seja, quando você consegue trazer um ensinamento com profundidade, quando você consegue trazer um ensinamento ali onde as pessoas conseguem visualizar aquilo que você está falando, o aprendizado fica muito melhor. O legal é que isso é exemplificado, ou seja, em toda a Bíblia. Então você vai encontrar na Bíblia tipos, né, uma linguagem tipológica, você vai encontrar na Bíblia parábolas, comparações, metáforas. A Bíblia faz uso de metáforas. Então, verdades espirituais, elas são apresentadas por meio de figuras. É claro, como eu disse já em outras disciplinas, nós precisamos tomar muito cuidado com a alegorização dos textos. Você deve olhar para o texto, né, com muita cautela. No entanto, muitas das vezes, o próprio Senhor Jesus, quando queria nos ensinar algo, o que ele fazia? Ele fazia uso de figuras de linguagens. Então, essas figuras de linguagem vão trazer uma compreensão muito maior daquilo que está sendo dito. Então, estudar a pessoa do Espírito Santo é também compreender alguns tipos de símbolos que são aplicados à sua pessoa. Então, a pessoa e a obra do Espírito Santo, elas são ilustradas na Bíblia por várias formas, né? Várias figuras. Nessa lição, nós vamos examinar algumas dessas figuras, tá? Que elas vão trazer uma certa simbologia, uma certa tipologia à pessoa do Espírito Santo, mas eu coloco aí, ó, vale destacar que elas não são o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é Deus. Então eu tenho batido nessa tecla desde as primeiras aulas. Por quê? Porque embora você use algumas figuras para representar até mesmo algumas ações do Espírito Santo, é preciso deixar bem claro isso, que elas não são o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Por quê? Porque muita gente aí pensa que o Espírito Santo é apenas um símbolo, o Espírito Santo é isso, é uma força, como nós trabalhamos nas aulas anteriores. E é isso, na verdade, tem que ficar bem claro, tá bom? Vamos lá então, olhando para alguns símbolos. Bom,
Primeiro que nós vamos trabalhar aí bastante conhecido. Então, quando alguém quer fazer alguma representação do Espírito Santo, vai logo fazer uso da pomba, deste animal. E é interessante, por quê? Porque em João 1,32, nós encontramos o Espírito Santo tomando essa forma, né? Tomando forma de uma pomba. Se você olhar esse texto, o texto vai dizer o próprio João fazendo essa declaração. Eu vi o Espírito Santo vindo sobre ele como uma pomba, né? Ele está fazendo uma referência sobre Jesus e realmente ele é o Messias, porque eu vi o Espírito Santo vindo sobre ele. Então, as características da pomba fazem dela um tipo apto de Espírito Santo, por conta da sua beleza, a sua suavidade, a sua pureza. Por quê? Porque muitas culturas antigas, elas tinham a pomba como um animal símbolo de grande pureza, essa ideia de transmitir, de um símbolo de paz. É interessante isso. E a pomba, ela é o único animal que não contém o fel. Isso mesmo, a pomba, de todas as aves, ela é o único animal que não contém o fel. É interessante entender isso dentro da aplicação dessa simbologia do Espírito Santo. Por quê? Olha que legal. O fel, né? Deixa eu tentar te explicar isso de uma maneira bem simples, bem resumida, tá? Não com tanto dado científico. O fel, ele é uma substância amarga que ela é produzida pelo fígado, né? Bilis. E o que acontece? Todas as aves, elas têm isso. Mas a pomba, ela é a única que não produz essa substância amarga. A pomba, além de toda o seu símbolo ali de pureza, de todas essas características que ela carrega, ela não tem esse amargo do fel. E é interessante porque, em sentido figurado, o fel fala de comportamento, né? De um sentimento, um estado de espírito que denota amargura. Então, eu acho que Deus é maravilhoso, o Espírito Santo é lindo, porque quando ele vai vir sobre Jesus de forma corpórea, ele escolhe logo a pomba. E aí a gente precisa entender, ó, o Espírito Santo, ele é puro, o Espírito Santo, ele é belo, e o Espírito Santo não traz sobre a vida do cristão nenhum espírito ou um estado que denota amargura. Pelo contrário, quando o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, ele traz essa pureza, essa suavidade, essa beleza. Não torna uma pessoa amarga, muito pelo contrário, torna esta pessoa, faz dela alguém especial, alguém alegre. Então eu fico preocupado quando alguém diz ter o Espírito Santo e parece-me que este Espírito Santo que essa pessoa diz ter, parece que tornou-se símbolo de arrogância, prepotência, alguém que está acima de outros. Meu irmão, esse não é de fato, essas não são de fato características de alguém que tem o Espírito Santo. Por quê? Usando a simbologia do Espírito Santo, o que nós temos aí? Justamente isso, a pomba, ela não tem o amargo do fel, né? É interessante porque dentro de culturas antigas, como as egípcias, algumas pessoas tinham uma ideia de comer esse animal para trazer uma certa pureza, comer a sua carne. Olha que tremendo isso. Quando o Espírito Santo vem habitar sobre a vida de alguém, é justamente isso que ele traz. Ele traz essa pureza, essa suavidade. Então, um dos símbolos muito rico e muito usado para a pessoa do Espírito Santo é justamente a ideia da pomba. Mas tem outros. Vamos lá, seguindo aqui o nosso estudo. O óleo, o azeite, isso mesmo. Então, o óleo, né, de oliveira, no caso o azeite, ele foi um artigo de grande importância na Palestina. Ele era usado como comida, como remédio, cosméticos, iluminação e unção. Então ele é um tipo constante do Espírito Santo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Ele também é aplicado no Novo Testamento como um símbolo do Espírito Santo. E é interessante olhar para o azeite, usando aí essa tipologia do Espírito Santo como símbolo, porque olha a grandeza disso, irmão. É o Espírito Santo que dá sabor na vida do crente. Lembra que eu disse que o azeite ele era usado na comida? Então ele era uma especiaria que não era barato, era caro. Para você ter aí aproximadamente aí 200 ml
de azeite, você teria que triturar de 1.200 a 3.000 azeitonas para ter aí 100 ml, na verdade. Então percebe que não era algo tão simples, não era algo, era uma especiaria. Então dava sabor aos alimentos. Ou seja, o Espírito Santo, quando começa a habitar na vida do crente, ele dá sabor à vida desse crente, ou seja, ele muda a estrutura, ele deixa algo especial na vida desse crente. Olha aí, o azeite, né, ele também era usado como uma espécie de remédio para colocar em ferimentos, né? O Espírito Santo, ele traz cura para as nossas vidas, né? Ele traz cura. O azeite também era usado como uma espécie de combustível para as lâmpadas, para as lamparinas, como no Antigo Testamento, que era usado, né, no tabernáculo. As lâmpadas tinham que se manter acesas e todos os dias os sacerdotes tinham que ir lá completar o azeite. Ou seja, o Espírito Santo na vida do crente, ele traz iluminação, ele tira ele das trevas, ele lança a luz, né, sobre a vida dele. O azeite também, ele era usado na unção. E aí nós precisamos entender por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que capacita as nossas vidas para a obra que ele tem chamado. Então, no Antigo Testamento, né, sobre os reis eram lançado, né, o azeite sobre a sua cabeça, e aquele azeite ele vinha como um símbolo, uma espécie de uma capacitação que ele estava sendo separado para tal obra. Quando eu olho para isso, querido, usando essa figura e aplicando a pessoa do Espírito Santo, o que é que nós temos? Nós temos justamente a ação do Espírito Santo na vida deste crente, a ação do Espírito Santo na vida deste irmão, na vida dessa irmã, trazendo sobre ele o quê? A capacitação, separando ele para a obra, separando ela para a obra, separando ele para o ministério. Então fica aqui a dica. Querido, você quer desenvolver um bom papel no teu ministério? Você quer crescer? Quer fazer com excelência? Seja cheio do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo, porque é ele que lhe capacita para a obra na qual ele tem lhe chamado, tá bom? Seguindo aqui, um outro símbolo, também muito conhecido, que é a água, né? A água. Então, a água também na Bíblia, ela é um tipo do Espírito Santo, muito aplicado, né? A pessoa do Espírito Santo. Eu coloquei aqui, ó, o tempo não seria suficiente para falarmos, tá vendo? Para falarmos da importância da água para o nosso planeta. Irmãos, se nós fôssemos parar aqui para falar da importância da água para o nosso planeta, nós não teríamos tempo hábil, ou seja, você precisa da água para sobreviver, você precisa da água na agricultura, você precisa da água na pecuária, você precisa da água para a produção de energia, você precisa da água para tudo. Agora, transfere todas essas aplicações da água para a pessoa do Espírito Santo, para a importância dele na vida do crente. Pensa comigo nisso. Queridos, sem água o planeta não sobrevive, sem água sem a presença do Espírito Santo, o crente não sobrevive, não há vida, ele vegeta, mas sem o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele não sobrevive. Sem água a terra não produz, ou seja, a terra fica seca. Um crente sem o Espírito Santo na vida, ele é terra seca, não gera, não produz. Meu irmão, sem água nós não temos energia. Um crente sem o Espírito Santo, ele não tem energia, não tem vigor. Percebe que nós precisamos do Espírito Santo? Quando a chuva vem sobre a terra, rega as lavouras, os campos, né, os pomares, e dá vida. É impressionante isso, porque está tudo seco, né, está feio até, mas de repente vem aquela pancada de chuva, não dá muito tempo e já está tudo bonito, verdinho. O Espírito Santo de Deus atuando na minha e na tua vida, vai gerar esse desfrutar aí do mover de Deus. Você vai ser uma pessoa apta a exercer o ministério, ou seja, sem água não tem vida no planeta, e sem a presença do Espírito Santo, um crente não sobrevive, queridos. Ele pode até ter nome de que vive, mas como diz lá em Apocalipse, ele pode estar o quê? Morto. Então, isso é muito sério, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso,
Por quê? Porque, querido, não podemos de modo algum desprezar o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos do Espírito Santo. Assim como a corça anseia pelas águas, né? O salmista diz, o meu espírito anseia por ti, tem sede de Deus. Nós precisamos, por quê? Porque a água, ela mata a nossa sede. O Espírito Santo de Deus mata a sede da nossa alma. Nós só seremos plenos se formos cheios do Espírito Santo. E o profeta Isaías diz em Isaías 44, que derramarei água sobre o sedento. Logo, eu preciso ter sede, eu preciso desejar, eu preciso ansiar por essa presença. Então, querido, fica aí um outro símbolo do Espírito Santo, que é a água, e vale muito a pena nós meditarmos sobre isso. Isso aí dá uma mensagem gloriosa, né? Então, você aí que gosta de pregar, dar o estudo bíblico, olha um tema bom aí para você trabalhar. Os símbolos do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Você começa a fazer algumas aplicações e isso vai enriquecer demais o seu sermão e vai te ajudar a compreensão daquilo que o Espírito Santo de Deus faz sobre as nossas vidas, tá bom? Vamos seguir aí que a gente tem bastante coisa para tratar ainda, bastante coisa para trabalhar. Nós temos um outro símbolo do Espírito Santo. Olha que legal. O vento. Observe aí. O vento, ó. Tá vendo? O vento é um tipo especial do Espírito Santo, porque a palavra espírito, como eu falei para você, né, pneuma, né, ou ruach, também pode ser traduzida como vento. Lembra que eu disse em uma das nossas aulas que, na verdade, o pneu chama-se pneu não por conta da borracha, mas por aquilo que há dentro dele, né? O ar, o vento, né? Então, essa ideia é pneuma. Olha o texto de João 3,8. Olha a grandeza desse texto. Coloco aí para você dar uma olhada. Olha aí. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Então, é impressionante porque quando você olha para essa ideia do vento, e o vento ele vai ilustrar isso com muita propriedade, essa ideia aí do Espírito Santo, usando uma simbologia. Por quê? O vento é invisível, ou seja, você não vê o vento. Essa figura que eu coloquei aqui em cima, tá vendo? Essa figura aí, na verdade, o que ela está ilustrando? Ela está ilustrando que essas árvores, essas palmeiras, elas estão sofrendo esse impacto do vento, mas você não pode ver o vento. Ou seja, o vento é invisível, mas percebe-se a sua ação. É interessante porque aplicando isso ao Espírito Santo, querido, você não vê, mas você o sente. E você pode ser impactado pela ação dele sobre a sua vida, pelo trabalhar dele sobre a sua vida. Eu lembro-me de uma historinha bem interessante, eu quero compartilhar com você nessa aula, né? O menino estava num dia onde o céu estava um tanto nublado, e ele foi empinar o seu pipa, não sei como você chama, papagaio, sei lá, na sua região, não sei como você chama, mas ele foi soltar, né, pipa. E aí ele descarregou muita linha e a sua pipa tinha a cor, né, do papel, era claro, era branco. E aí naquele céu praticamente não dava para enxergar. E esse menino está empinando, né? E faz aquele movimento todo, e alguém o observava. E esse alguém, um senhor que observava, olhava para o menino, via o movimento, todavia olhava para o céu e não conseguia enxergar nada. E o menino se divertindo, brincando, e ele parou ali alguns minutos observando, olhava para o menino e olhava para o céu e não via nada. Foi quando então ele se aproxima deste menino e pergunta: escuta, o que você está fazendo aí? Eu estou te observando, o que você está fazendo? E ele disse assim: eu estou empinando pipa, eu estou aqui brincando com meu pipa. Aí o senhor olhou para o céu, olhou para ele e disse assim: escuta, mas não dá para ver nada. Você não consegue ver nada. Foi quando o menino então pegou aquela linha e mostrou para aquele senhor e disse assim: olha, eu não vejo, mas eu posso sentir. E deu a linha na mão daquele homem.
Quando aquele homem segurou aquela linha, ele sentiu a força que o vento exercia sobre aquele pipa. Então o menino disse, está vendo? Eu não vejo, mas eu sinto. Sabe o que eu quero dizer para você? Muitas das vezes a atuação do Espírito Santo, nós não estamos vendo com os nossos olhos nus, mas nós estamos sentindo a manifestação desse poder, a ação desta força de Deus através do Espírito Santo, que é Deus agindo sobre as nossas vidas. Ou seja, o vento é invisível, mas percebe-se a sua ação. Um outro contexto é que o vento ele é poderoso e ele não pode ser controlado pelos homens. Queridos, quando o vento vem com todo o seu ímpeto, com toda a sua força, infelizmente os homens não podem controlá-lo. Usando essa simbologia e aplicando isso à presença do Espírito Santo, ninguém pode controlar o Espírito Santo de Deus. Ele é Deus, ninguém pode controlá-lo. Ele age como quer, ele age aonde quer, da maneira que ele quer, ou seja, ele é Deus e ninguém pode controlar a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Então fica aqui essa dica, homem nenhum pode controlar o Espírito Santo, nós não podemos dar ordem ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, ele não pode receber ordens de ninguém. Então, querido, entenda isso, compreenda isso, o Espírito Santo é Deus. Um outro contexto é que até o texto diz, o vento sopra onde quer. Quantas das vezes eu e você dizemos assim, não, se depender de mim, fulano não, ciclano não. E o Espírito Santo vai lá e alcança ele. O Espírito Santo vai lá e enche ele de poder. O Espírito Santo vai lá e enche ele de unção, enche ela de poder, de unção. Usa a vida dela, usa a vida dele, ainda que você não goste. Ainda que você não vá com a cara dele, ainda que você não vá com a cara dela. Quem usa é o Espírito Santo de Deus, ou seja, o vento sopra onde quer. Não sou eu que digo onde o vento tem que soprar, mas o vento sopra onde quer. Usando isso, a pessoa do Espírito Santo. Não sou eu, não é você que dá ordem, é o Espírito Santo. O que ele deve fazer, ou como deve fazer, de que maneira ele deve agir, não. Ele age como quer, usa quem quer, da maneira que ele quer. Então, fica aí a dica para você, tá? O vento, ele move as coisas, né? Está escrito aí, errado, perdão aí, né? Mas o vento, ele move as coisas. Ou seja, ele arranca do seu lugar, né? Ele movimenta. Ou seja, o vento vem e ele arranca as coisas dos lugares. Ou seja, ele move o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes ele move as coisas do seu lugar. O Espírito Santo impulsiona como um barco a vela, que ele sopra sobre essas velas o vento e arrasta para longe, manda para longe. É na força do vento que esse barco alcança grandes distâncias. Sabe o que eu quero dizer? O Espírito Santo, ele move nós no nosso lugar, nos impulsiona, nos leva a lugares altos, nos leva a lugares distantes. Querido, entrega a tua vida a Deus, entrega a tua vida ao Espírito Santo, busca ele em espírito, em verdade, e se entrega, porque o Espírito Santo de Deus tem poder de te mover, tem poder de lhe capacitar, de lhe impulsionar. Talvez a sua vida está travada, talvez o teu ministério está travado, mas eu quero dizer para você que a ação do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida vai te mover, vai te levar por lugares que você não imagina, para que você venha cumprir o propósito dele, o propósito pela qual você foi gerado, o propósito pela qual você nasceu para viver. Então é isso que nós precisamos entender. O Espírito Santo nos move e é algo muito maravilhoso isso. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Um outro símbolo do Espírito Santo, olha aí, muito conhecido também, que é o fogo. O fogo é um dos símbolos tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Então, o fogo tem toda essa tipologia aí do Espírito Santo. Por quê? Porque você tem lá em Atos dos Apóstolos, né, foram vistas línguas como repartidas como de fogo. No Antigo Testamento inteiro, você tem essa ação do fogo de Deus como sinal da aceitação, né? Alguém erguia um altar, um holocausto, e o fogo vinha e consumia. Era sinal de uma aceitação, de que Deus estava recebendo aquilo. É interessante porque o fogo também tem as suas características. Fogo tem as suas propriedades, que isso pode ser aplicado à ação do Espírito Santo como símbolo, né, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Por quê? O fogo aquece,
o fogo purifica, o fogo ilumina, o fogo consome e por aí vai. É interessante que você pega um mineral, né, um minério, e o fogo, você pega o ouro, ele vai, as altas temperaturas vai tirando as impurezas e vai lapidando e vai deixando puro. Né? O fogo tem esse poder e o Espírito Santo faz isso sobre as nossas vidas. O Espírito Santo nos aquece, né? Quando nas labutas dessa vida, a frieza quer tomar conta de nós, o desânimo quer vir sobre nós, e muitas das vezes nós estamos querendo parar por conta de tantas lutas, por conta de tantas atividades mesmo, né? Por conta de tantas coisas, aflições, o excesso de coisas que pegamos para fazer, vai batendo aquele desânimo, vai batendo aquela frieza. Mas olha que legal, o Espírito Santo vem sobre você e te aquece. O Espírito Santo talvez está querendo vir sobre a tua vida e aquecer o teu coração. Lembra de Wesley, John Wesley, a experiência do coração aquecido, que mudou a sua história, que marcou a sua história, e tantos avivamentos, na história do avivamento, que o Espírito Santo veio e aqueceu os corações. Meu irmão, minha irmã, talvez o que você está precisando é deixar o Espírito Santo aquecer o seu coração, deixar o Espírito Santo te impulsionar, como eu disse, na questão do vento, mas ele vai vir aquecer e vai te levar a lugares que você nunca imaginou, vai tirar esse desânimo da tua vida, vai tirar essa frieza de dentro da tua casa espiritual. Deixa o Espírito Santo te aquecer. O Espírito Santo, na vida dos seus servos, ele ilumina. Né? Assim como o fogo, o lugar estava escuro, acendia-se uma tocha, o Espírito Santo vem lançando luz como fogo sobre as nossas vidas, nos tirando das trevas, nos levando, nos guiando. Então o Espírito Santo é maravilhoso, nos purifica, né? Tira a impureza, e assim como o fogo, ele consome todo o mal. É interessante porque quando Paulo foi picado por aquela víbora, né, na ocasião do naufrágio, lá no livro de Atos, nos últimos capítulos, e aí ele vai buscar gravetos para alimentar o fogo, vem dentro desses gravetos ali uma cobra, e ali ela o morde, mas Paulo faz o quê? Sacode-a no fogo, né, porque o fogo espanta, o fogo consome toda a impureza, o fogo espanta as pragas, né, os répteis venenosos, né? Quero aqui pensar com você que o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, ele afasta tudo aquilo que não agrada a Deus, ele afasta, ele tira, né? Então, nós precisamos do Espírito Santo. Então, percebe? Um outro símbolo é o fogo, então é muito rico pensar sobre isso. Um outro símbolo aí bastante usado é o selo. Olha que legal. O selo também é usado na Bíblia como símbolo do Espírito Santo, né? O selo é um símbolo de garantia, é um símbolo de qualidade, é aquilo que denota que algo é verdadeiro e não falso, né? Hoje, em tempos modernos, a gente fala muito do selo do Inmetro, né? Ó, o selo de qualidade, ó, lá tá lá, passou pela inspeção e tá aqui o selo. Eu coloquei até o símbolo aqui, essa imagem aqui para você ver, que na verdade essa imagem aqui é de um símbolo, de um selo que derretia-se a cera, né? E vinha com os brasões, os anéis, e selava o documento, ou seja, ninguém pode violar porque tem um selo. Essa carta é verdadeira, ela veio de fulano, olha o brasão. Ou seja, assim como o Espírito Santo faz na vida do crente, garantindo a sua autenticidade, você tem o selo de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você aí não é qualquer coisa, você é verdadeiro, você não é falso, né? Eu sempre brinco assim, falando da unção, né? Qual que é a diferença da unção? Aí você diz, professor, não sei. Qual que é a diferença da unção? É que uns são e outros não são. Percebeu? Qual que é a diferença da unção? É que uns são e outros não são. Quem é, tem o selo, tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. É verdadeiro. Então é isso que nós temos que compreender. Um outro aí, símbolo também é o penhor, né? O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Tá vendo aí? Ele é o penhor. Cristo veio, pagou o
preço por nós, e ele garante, nós estamos selados, ele é o penhor da nossa salvação, né? E ele aí é a garantia, e nós vamos chegar lá, porque o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa salvação. Isso está selado, está confirmado nos nossos corações. Então tenha certeza de que quando Cristo vier, você vai se encontrar com ele, porque o Espírito Santo habita sobre você. Nós já falamos que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, tudo isso, querido, são os símbolos do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? A Bíblia, ela está repleta de símbolos que podem ser aplicados à pessoa do Espírito Santo. Muitas das vezes é usado vestimenta, né? Pessoas como um símbolo, um tipo do Espírito Santo. Mas vale lembrar, e eu coloco isso aí, todavia, como símbolos, eles são limitados, né? Jamais podemos esquecer que o Espírito Santo é Deus, ou seja, eu não posso olhar por um símbolo e dizer que o Espírito Santo é aquilo. O Espírito Santo não é fogo, mas as características do fogo lembram a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é água, mas as características da água lembram o Espírito Santo, a sua ação, porque a água serve para limpar, o Espírito Santo nos limpa, o Espírito Santo nos alimenta. Então, percebe, assim como o azeite, todos os símbolos que eu citei, os símbolos são limitados, e o Espírito Santo é Deus, e não é um vento apenas, como alguns pensam. Não é um óleo que jogou na cabeça de alguém, não, ele é Deus. Mas as propriedades desses símbolos são semelhantes à ação do Espírito Santo na vida do homem, tá bom? Então, essa aí foi a lição, os símbolos do Espírito Santo, tá? Vamos seguir aqui? Vamos para a lição de número 6, a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Também é um texto muito rico, uma lição muito boa de se trabalhar, tá bom? Muito legal. Vamos lá. É mais comum falarmos da atuação do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo como páginas escritas do Novo Testamento, principalmente ligada ao plano da salvação, né? E aí fica bem claro, por exemplo, o Pai elaborou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou. Essa é a ideia. O Pai elaborou, o Filho vem e executou, e quem aplica isso no coração do homem é o Espírito Santo. Só que vale lembrar que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela é muito forte. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é algo muito presente, e isso desde os primeiros versículos da Bíblia, desde o primeiro versículo, isso mesmo. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? Havia trevas, mas o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, ou seja, essa ideia do Espírito Santo, né? Como uma ave que está ali chocando, a palavra expressa essa ideia, né? Como alguém ali que está como a ave, né, em cima dos seus ovos ali, trazendo ali aquela ideia de chocar. Então, a palavra traz essa ideia. Então, na criação, o que nós temos? Nós temos a ação do Espírito Santo, ó. O Espírito Santo, ele faz o quê? Ele dá vida. Se você olhar o Salmo, sopra o teu Espírito, manda o teu Espírito e as coisas são criadas. O Espírito Santo traz ordem, né? O caos, né? O Espírito Santo traz beleza. O Espírito Santo traz preservação. Olha depois na sua casa aí, com calma, todos esses versos. Pega a sua Bíblia, faz uma análise aí com calma, e você vai ver como que isso é importante, tá? Um outro ponto importante é na vida do homem, né? Veterotestamentário, ou seja, o homem, a ação do Espírito Santo na vida desse homem no Antigo Testamento. Então você tem uma espécie de uma habitação seletiva, nós vamos explicar isso, né? E você vai ter toda essa capacitação do Espírito Santo no serviço do Antigo Testamento. Então, ou seja, diferente daquilo que a gente pensa, que a atuação do Espírito Santo está ligada a um contexto de um Novo Testamento, simplesmente na ideia da salvação aplicando, muito pelo contrário, você já tem toda essa ação do Espírito Santo de Deus já lá desde os primeiros versos, lá no Gênesis, tá bom? Ó que legal, nós vamos ver isso aqui, ó, trabalho do Espírito Santo antes do dilúvio. Ó, a paciência de Deus parece que vai além do entendimento do homem mortal, porém, ela não é inesgotável, e a gente vai encontrar isso nas páginas do Gênesis. Olha esse verso aqui de Gênesis 6, 3. Olha que legal. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Né? Traz a ideia, ó,
que o Espírito Santo esteve presente no mundo antediluviano na tentativa de salvá-los. Todavia, só Noé e a sua família deram ouvido à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Então, o texto vai dizer que Noé andava com Deus, né? Então, o Espírito Santo estava ali querendo atuar na vida dos homens, mas a iniquidade, o pecado, o distanciamento do homem de Deus, o homem não deu ouvido ao Espírito Santo. Todavia, Deus achou graça em Noé. Olha que legal os versos que eu coloco aqui para você dar uma olhada. Ó, 2 Pedro 2,5 diz: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio, tá vendo aqui, ó, sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Ou seja, 8 pessoas foram salvas na questão do dilúvio. Por quê? Porque aprenderam a andar com Deus, aprenderam a deixar o Espírito Santo de Deus agir, atuar sobre a sua vida. Ou seja, Noé andava com Deus. Verso 9 do Gênesis 6, ó, olha aqui, tá vendo? Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus, ou seja, ele era justo e íntegro entre o povo da sua época. Por quê? Porque ele andava com Deus. Dentro do contexto judaico, principalmente nas linhas do Antigo Testamento, essa ideia de andar é algo concreto, não é simplesmente uma figura de linguagem. Noé tinha vida com Deus, ou seja, através da presença do Espírito Santo de Deus, que era sobre a vida de Noé, tá bom? Passando um pouquinho, a gente tem o quê? O Espírito Santo e a sua atuação de forma esporádica. Por quê? Porque aí parece que depois do dilúvio, né, meu espírito não contenderá mais com o homem. Mas aí você encontra nas páginas do Antigo Testamento o Espírito Santo nos líderes, o Espírito Santo atuando na vida desses homens, ou seja, de uma forma mais permanente, você tinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Então, e de uma forma bem específica, né, esporádica, você tinha na vida de algumas pessoas, trazendo certas capacitações, dando força, instruindo, orientando. Vamos ver alguns exemplos disso no Antigo Testamento? Vamos dar uma observada. São exemplos bem ricos, são exemplos bem valiosos, tá? Primeiro que eu posso citar aí é na vida de José. A capacidade para revelar os mistérios, sabedoria para administrar, para governar. José teve discernimento dos sonhos. Olha o Gênesis 41, 38 e 39. Ó. Por isso o faraó perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Se você observar para esse verso, o faraó não tem muito entendimento daquilo que ele está falando, mas ele vê na vida do José algo especial. Ele enxerga na vida do José algo diferente. Então, na sua concepção, ele diz assim: cara, esse homem aí tem o Espírito Divino, o Espírito dos deuses estão sobre ele, essa é a ideia. Mas o que é isso? É a atuação do Espírito Santo na vida do José, já nas linhas do Antigo Testamento. Um outro personagem muito interessante, Bezaliel, e também o Oliabe, né? Deus, pelo seu Espírito, lhe concedeu o quê? Sabedoria, deu a ele inteligência, deu a ele a ciência, né? Ou seja, ele vai inventar coisas, ele vai lavrar pedras, ele vai trabalhar com ouro, prata, cobre. É interessante, ele vai executar serviços de madeira, vai construir a Arca da Aliança, peças para o tabernáculo, e tudo aquilo que envolve a construção do tabernáculo, o mobiliário do tabernáculo, você vai ver a ação do Espírito Santo capacitando homens a trabalhar com tecido, a trabalhar com ferro e tal, e por aí vai. O que nós temos nisso? Nós vemos claramente o agir do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, trazendo o que? Uma capacitação. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Muito sério isso que eu quero lhe falar agora. O Espírito Santo, ele pode também agir através da tua vida, trazendo sobre você essa capacitação,
trazendo sobre você o que? Esse despertar do Espírito. E aí, querido, abençoando a obra das suas mãos. Talvez você se ache incapaz, talvez você ache que não tem condições. Você, minha irmã, meu irmão, que está aí na obra do Senhor labutando. Você, quem sou eu à frente desta obra? Quem sou eu à frente desse trabalho? Eu quero lhe dizer que o Espírito Santo lhe capacita. O Espírito Santo lhe enche, lhe dá habilidades. Se prepare, busque mesmo. A parte que cabe a você, faça. Mas ore, porque o Espírito Santo, ele tem poder de lhe capacitar, de lhe encher de forma sobrenatural. Amém? Você crê nisso? Você pode dar um amém comigo aí? Você crê nesse negócio? Tem que crer, irmão. Tem que crer. O Espírito Santo nos capacita, né? O Espírito Santo pode lhe ensinar a tocar o instrumento, lhe aperfeiçoar. Não estou dizendo que você não deve estudar, mas estude e peça a bênção do Espírito Santo. Ore, porque ele pode fazer isso com a tua vida de maneira gloriosa. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é maravilhoso, né? Vamos lá. Um terceiro exemplo é na vida desses 70 anciões que aparecem lá no livro de Números. Lembra? Quando Deus fala para Moisés, Moisés, separa 70 homens, tá? E do Espírito que está sobre você, da unção que está sobre a tua vida, eu vou repartir com esses homens e eles vão aí lhe ajudar a levar carga, eles vão lhe ajudar a governar o povo. É interessante porque haviam dois que não estavam contados lá na lista, estavam fora do arraial, e ali eles são cheios também, e ali eles vão profetizar. Olha aí essa capacitação do Espírito Santo, vindo sobre a vida dessas pessoas, trazendo um mover profético, né? E algo que é muito comum hoje, né? O Josué vê e fica indignado. Por quê? Porque eles não estão lá alinhados com os outros, eles estão fora. E o Josué vem para Moisés e diz assim, Moisés, o negócio é o seguinte, tem dois lá que não estavam aí e tal, e Moisés falou, por acaso você está com ciúme deles? Por acaso você está com ciúme deles? Quem me dera todo Israel fosse cheio do Espírito Santo. Olha que tremendo isso. Quem me dera todo Israel fossem cheios do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos enche de maneira especial e sobrenatural, tá bom? Vamos seguir aqui na vida de Josué, né, o substituto de Moisés. O Senhor disse, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, e vai lhe dar estratégias militares, vai fazer de Josué, né, um grande comandante. E isso só nos leva a crer que o Espírito Santo pode fazer isso sobre as nossas vidas também. O Espírito Santo pode nos capacitar para a obra na qual ele tem nos chamado e nos impactar com o seu poder. Então, meu irmão, aguenta firme aí. Quem te chamou foi Deus, ele vai lhe capacitar, tá bom? O Espírito Santo sobre a vida dos juízes. E falar sobre o período dos juízes é falar sobre um período obscuro, né, na nação de Israel. Você vai ter o verso lá no livro de Juízes, vai dizer assim que não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Não havia rei entre aspas, né? Porque o sistema de governo era teocrático, teos, Deus, cracia, governo, o governo de Deus. Deus governava, mas a nação estava longe de Deus e o período dos juízes vai ser marcado por esse período caótico, né? Ora o povo está com Deus, ora não está, até a morte de Josué, Josué 24, vejam quem vocês vão servir, se aos deuses dos vossos pais e tal, o povo diz, Josué diz, todavia eu e minha casa serviremos ao Senhor, e enquanto Josué está com vida, o povo diz assim, Josué, estamos juntos, fechamos, né? É nós. Só que isso, depois da morte de Josué, não vai valer na prática. E aí a nação vai viver esses altos e baixos. E aí Deus vai vir o quê? A ação do Espírito Santo através da vida dos juízes. Deus vai capacitar esses homens para serem libertadores da nação, administradores, governar por um período de tempo. Então você vai ter frases muito comuns, o Espírito Santo o revestiu, né, como a narrativa da história de Gideão, Jefté, Otoniel, Sansão, né, e se apossou dele, né? Então o Espírito Santo veio e se apossou dele. O que percebe-se dentro desses textos é que existe algo assim do tipo que o Espírito Santo vem de certa forma e atua por um período de tempo, mas depois não mais, não é? O Espírito Santo vem e age um período de tempo, mas também
se ausenta. Então você tem essa atuação de forma um pouco mais esporádica. Mas Deus nunca abandonou a nação de Israel, né? A nação que abandonava Deus. Então sempre que ela se voltava para Deus, o Espírito Santo vinha e trazia capacitação, como Débora e tantos juízes aí que você conhece, tá? Aí nós entramos no período monárquico de Israel. Lembra? Nós estamos falando do Antigo Testamento, nós estamos falando da ação do Espírito Santo. Na monarquia, você tem a ação do Espírito Santo vindo sobre esses reis, uma forma da unção, da capacitação. E, por exemplo, se você observar na vida do próprio Saul, né? Saul, lá na 1 Samuel 9, 10, você vê que o Espírito Santo vem sobre ele, que ele profetiza, vira, né, um ditado, está Saul entre os profetas, ou seja, essa ação do Espírito Santo vem com tanta força que Saul começa a profetizar. Você vai ter essa ação do Espírito Santo na vida de Davi, né? Essa capacitação para vencer gigantes, para realizar impossíveis, para vencer guerras. Ou seja, o Espírito Santo vem com força, capacitando esses homens como grandes administradores de todos os reis. Enquanto o rei estava ali aos pés do Senhor, o Espírito Santo agindo sobre a vida dele, né, o reinado prosperava como Davi. Davi vai eliminar todos os seus inimigos, vai se tornar o grande rei Davi. E Davi tem tanta preocupação com isso, que Davi, quando comete, né, os seus erros, está lá, ele cai, ele erra e tantas coisas, ele escreve o Salmo 51, e a preocupação de Davi é justamente essa: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Olha isso. Não tires de mim o teu espírito. Dai-me alegria, devolve-me a alegria da tua salvação. Ou seja, ele pode perder tudo, mas ele não quer perder a presença do Espírito Santo. Davi sabia o quão valioso e o quão especial é ter essa presença sobre a vida dele. Depois, você tem essa atuação na vida dos profetas. E é interessante que esses profetas, eles foram chamados para proclamar os feitos de Yahvé através de visões, revelações sobrenaturais. Então, o profeta, né, o Nabi, né, conhecido também como vidente, né, roer e roser, ou seja, eles estavam chamados por Deus para apresentar, e isso, eles são levantados pelo Espírito Santo em um momento onde a nação está desorientada, ela está num declínio espiritual, num distanciamento de Deus, e aí, por conta disso, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre esses homens e começa a capacitar esses homens para trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor. Então o Espírito Santo vem usando esses homens, trazendo eles de volta. É interessante que você tenha nesse contexto o quê? Os profetas clássicos, né? Aqueles que vão lançar os alicerces da profecia clássica, você tem Moisés, Samuel e Elias. A partir de Elias, você tem depois Eliseu e tal. Mas em Samuel, você já começa a ter o quê? Uma fagulha, um embrião da escola de profetas. E aí, a partir de Elias, isso fica mais forte, você vê no texto bíblico. E aí você vem Eliseu quer ser o principal herdeiro do espírito profético de Elias. Esses homens, eles vão ser os homens do Espírito, ou seja, eles vão andar pelo Espírito, se mover pelo Espírito, e essa capacitação do Espírito Santo sobre a vida deles é tão grande, é tão tamanha, que eles têm essa visão do espiritual e do físico constante. Eles transitam entre o físico e o espiritual. Por quê? Porque são homens que andam no Espírito, né? E vão ser usados por Deus de maneira gloriosa, através de sinais, prodígios, ou seja, o Espírito Santo vem e traz essa capacitação especial sobre a vida desses homens. Percebe como o Espírito Santo de Deus atuou no Antigo Testamento? Como o Espírito Santo de Deus se moveu? Depois você tem aquilo que nós chamamos de os profetas clássicos, né? Os profetas de escrita, que é a ideia daqueles homens que recebem do Espírito Santo a inspiração para registrar suas profecias. São denominados, né, como a gente conhece popularmente, os profetas maiores e os profetas menores.
Então, dentro desse contexto dos profetas maiores, profetas menores, você tem Isaías, vai ser conhecido como profeta messiânico. A chamada de Isaías é muito forte, o céu se abre, ele vê o trono de Deus. Você tem Ezequiel, você tem Daniel, né? O Daniel, que também vai ser usado por Deus e de forma gloriosa como um grande embaixador, né? Um grande estadista. Você tem Jeremias, e aí você tem os profetas menores, né? Que vão registrar sua profecia, ou seja, por meio do Espírito, eles são inspirados a registrar suas profecias que vaticinar a vinda do Messias, vão falar de acontecimentos, vão trazer aquilo que é orientação para as nações e para nós até hoje. E vale destaque, né, atenção aí, a profecia do profeta Joel. Por quê? Porque Joel vem falar de um tempo que haverá um derramado do Espírito. Olha que legal isso. Nós estamos falando da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas o próprio profeta Joel vai nos falar de um tempo onde o Espírito Santo seria derramado sobre todos, né? Porque o que parece aqui no Antigo Testamento que não era sobre todos, mas Joel vem profetizando que vai haver um tempo em que o Espírito Santo vai ser derramado sobre servos, servas, jovens, idosos, profetizarão, terão um sonho. Ele está falando desse derramado Espírito. Então, você percebe a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, capacitando, ajudando, ensinando de maneira formosa, de maneira gloriosa. Então, percebe, querido, o Espírito Santo é Deus e nós precisamos demais da presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, né? Fechando aqui a nossa aula, né? Muita coisa mesmo o Espírito Santo fez e faz. Então, nós relembramos aí os símbolos do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e eu tenho certeza, sem medo de errar, que esse mesmo Espírito Santo de Deus, ele vai atuar de maneira gloriosa sobre a vida da sua igreja. E é o que nós vamos ver, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, na vida de Cristo. As nossas aulas seguem na vida do crente, na minha e na tua vida, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Conselho que eu dou, querido, busque a presença do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Aliás, eu queria orar por você agora. Se você pode, para tudo que você está fazendo aí. Se você pode, tá? E ora comigo. Posso orar com você agora? Quero orar com você. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que assistiu essa aula agora. Espírito Santo, tu sabes o que ela está passando. E tu sabes o que ele está passando. Mas eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor vá de encontro, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é o Deus que se move, o Senhor é o Deus que se movimenta, o Senhor é o Deus presente, o Senhor é o Deus conosco. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor o visite agora. Eu não sei qual é a situação que ela está enfrentando, eu não sei qual é a situação que ele está enfrentando, mas eu tenho certeza que o Senhor o conhece. Pai, como um fogo abrasador vai de encontro, como água que sacia a sede vai de encontro, ó Deus, como uma pomba, meu Deus, que é símbolo de pureza, vai de encontro, ó Deus, como selo, nos sela com a tua presença, nos enche, nos capacita. Deus, visita o meu irmão e a minha irmã agora, move-se, Senhor, sobre a vida dele e derrama a tua bênção, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Posso ouvir um amém? Sela aí comigo, fala um amém aí, glória a Deus, que Deus te abençoe, um beijo enorme no teu coração, até um próximo encontro, se Deus quiser, lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Deus te abençoe.